Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Juliano, aqui para o nosso curso Aprenda Bem, fazendo com vocês a correção da prova da Universidade Federal do Paraná 2023-2024, tá? Uma provinha que a gente teve um padrão parecido com a prova do ano passado. É uma prova de nível médio, tinha uma questão que estava médio para difícil, tá? E vamos lá. Essa primeira questão aqui já deixou alguns alunos preocupados, porque ele começa falando bastante sobre Egito, tá? Egito, e você vai ver o comando te pede alguma coisa, na verdade é sobre cultura helenística, tá? Então ele fala, embora os macedônios fossem orgulhosos, macedônios, uma galera lá da Grécia, né? Macedônio, que você já tem que lembrar de Filipe II e de Alexandre o Grande, do Império do Alexandre o Grande, e lembrar que o que a Federal mais cobra sobre esse período é cultura helenística. Fossem orgulhosos, sabia que o restante do mundo considerava seu reino arcaico, tribal e insignificante. Naquele tempo, o Oriente era o foco da civilização, bem iluminado pela história, e o Ocidente um território escuro e selvagem onde viviam os bárbaros. No atlas das percepções e dos preconceitos geográficos, a Macedônia ocupava a periferia do mundo civilizado. Provavelmente, poucos egípcios saberiam localizar no mapa a pátria do seu próximo rei. Então, pátria do seu próximo rei, os egípcios não saberiam localizar, o que significa, portanto, que os macedônios vão dominar o Egito. Isso faz já você tirar a letra C de possibilidade. Vamos lá. O trecho acima faz referência ao rei Ptolomeu, que governou o Egito a partir de 305 a.C. durante um período conhecido pela historiografia como helenístico. Considerando os conhecimentos sobre a antiguidade, é correto afirmar que a cultura helenística foi, galera, daqui pra cima, a Federal colocou esse texto para tentar te enganar, tá? Você tinha que se preocupar com o que vem apenas a partir do comando e lembrar do período helenístico. Então a cultura helenística foi caracterizada pela popularização e uso corrente da língua grega em diversas partes da Ásia e da África. É isso mesmo. A cultura helenística ela é baseada, galera, ela é marcada pela mistura da cultura grega com a cultura oriental. Tá? Essa mistura dá origem à tal cultura helenística, em que o grego vai ser o dominante, a língua grega vai ser preponderante nessas regiões ali. Tá? Então não é uma imposição. E também, olha as demais alternativas. Definida pela adoção da democracia, galera, a democracia é algo que existe por 100 anos apenas em Atenas, tá? E depois a democracia só volta a ser questionada e cogitada como possibilidade de forma de governo na independência dos Estados Unidos em 1776, certo? Antes disso, não. O que significa, portanto, que ninguém vai estar usando democracia. Alexandre o Grande não é democrático, ele é um cara que tem uma tolerância cultural, mas nós não podemos considerá-lo como alguém democrático. Baseada na conquista da Macedônia pelo Egito? Não. A única coisa que o texto te ajudou aqui é nisso. O Egito é dominado pela Macedônia e não o oposto. Por conta disso, essa alternativa está errada. Letra D. Marcada pelos contatos entre Oriente e Ocidente. Tá. A partir da expansão romana. Não, meu povo. Olha o detalhe, né? Alexandre o Grande não é romano. Alexandre o Grande vai dominar as regiões ali que nós chamaríamos de Grécia. Tá? Ele vem de uma origem do mundo grego. Né? Então nós temos ali uma característica que ele não é romano, ele é grego, macedônico, mas podemos chamar de grego. Conhecida também como Idade das Trevas. A cultura helenística é conhecida como Idade das Trevas. Não, né? Questãozinha tranquila essa daqui. Questão 47. Em 1271, atualmente funciona como 1271. Lembra que nós temos um período lá, galera? Lembra que nós temos lá um negócio chamado Idade Média. Você tem aqui a Idade Média que vai do século V, tá? Vou tentar rabiscar aqui com o meu mousepad. Século V ao século XV. E aí nós temos uma divisão. E aí nós temos aquele negócio que vai ser, né? Então você faz um traço aqui, aquela ideia de alta Idade Média e depois baixa Idade Média. Alta Idade Média, ascensão do feudalismo. Baixa Idade Média, renascimento comercial e urbano. Cruzadas e crise do século XIV. Você já tem que identificar. Você tem que saber que aqui é baixa Idade Média no período que a gente está falando. O comerciante veneziano Marco Polo partiu numa viagem em direção à China, tornando-se um dos primeiros europeus a conhecer regiões do leste da Ásia. A prosperidade da família Polo era decorrente do papel econômico que cidades italianas exerciam durante a Baixa Idade Média. Galera, durante a Baixa Idade Média, lembre de um detalhe. A burguesia surge enquanto, não uma classe, mas enquanto um nível social, podemos dizer assim. E aí, no meio disso tudo, ocorre o tal do renascimento comercial e urbano por conta das inovações técnicas e agrícolas.
E aí você tem um comércio sendo gestado por conta do contato que nós teremos também entre comerciantes genoveses e venezianos com a galera que vive no Oriente por meio da tomada de Constantinopla, que acontece na Quarta Cruzada. Então o contato com a Quarta Cruzada possibilita esse contato de europeus com a galera árabe muçulmana, tá? E a partir disso um aumento das relações comerciais. Tomando como base essa afirmação e os conhecimentos sobre a história medieval, assinale a alternativa que identifica os fatores do crescimento econômico do período. Fortalecimento do feudalismo, galera, baixa Idade Média é declínio do feudalismo, você nem continua. A Inquisição Católica e o movimento de caixas bruxas, galera, a Inquisição Católica é um negócio que vai marcar, por conta da Inquisição você tem o surgimento do comércio, porque vai causar uma grande imigração de mercadores e artistas para Gênova e Veneza. O cara deu um migué nervoso aqui nessa alternativa. Pelo amor de Jesus, cara. Não, né? Nada a ver. Falso. C. Após o fim da Grande Peste. Pera aí. Então o comércio ganhou força após o fim da Grande Peste. A Grande Peste é século XIV. Isso aqui tá falando do século XIII. Ele inverteu períodos e eventos históricos. Falso, viu? Comecinho da questão você já tá pegando erro, tá? O crescimento urbano e a abertura de novas rotas de viagem, no contexto do chamado renascimento comercial, garantiram o poder financeiro de cidades como Gênova e Veneza. Perfeito. Tá? O movimento conhecido como Iluminismo, fenômeno do século XVIII, mas tudo bem, que surgiu entre mercadores, artistas e pensadores, gerou a pujança econômica das cidades italianas, marcando assim o fim da Idade Média. Galera, essa última alternativa aqui, tipo assim, cara, você quer facilitar? Beleza, mas porra, cara, isso aqui é demais, né? A E e a C tem 3 alternativas que podem ser te levar... a A com feudalismo, não. Você poderia ficar em dúvida aqui no máximo entre a B e a D, tá? No máximo, tipo de questão que você poderia... tipo de alternativa que você poderia duvidar, entendeu meu ponto? Tá? Porque, tipo assim, a federal você tem que ter como objetivo entender os assuntos e tudo mais, mas saber fazer as questões. É perceber, galera, que existem afirmativas que são muito absurdas. Muito absurdas. Você tem que identificar as absurdas e retirar elas de possibilidade. Como é que você faz isso? Percebendo detalhes. Você tem que saber conceito, tem que saber os períodos históricos, tem que saber características econômicas, culturais, filosóficas de cada período histórico. Delimitar aquela linha do tempo na sua cabeça e não no papel, para você lembrar daquilo e ir resgatando esses conceitos, tá? 47. Uma questão que, ao meu ver, a federal cobrou como uma efeméride. Tá? Ué, professor, mas efeméride não é 100, 200, 300? Pois é, ela cobrou de 75. É uma efeméride. É uma efeméride. Fim de papo. Leia o seguinte artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Há 75 anos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em sessão organizada da ONU. Entre eles, Estados Unidos e França, que passavam respectivamente por um período de como estava os Estados Unidos e como estava a França após a Segunda Guerra Mundial. Como você faz esse tipo de questão que é respectivamente? Você analisa o primeiro. Primeiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos passavam por leis de discriminação racial? Sim. Beleza. Continua. Então, pode ser essa. Vamos ver as outras. Os Estados Unidos passavam por guerra de secessão? Não, a guerra de secessão acaba em 1863. Guerra de secessão, nada a ver. Macartismo? Sim. Pós-Segunda Guerra Mundial, ele não fala que é imediatamente, mas fala que é depois da Segunda Guerra. O macartismo é década de 60, mas os Estados Unidos passam por macartismo. Tá? Então, de primeira, pode ser A ou C. Emenda Platt? Galera, a emenda Platt está existindo. A emenda Platt é uma emenda que existe na Constituição dos Estados Unidos sobre a ação americana sobre Cuba. Não é que os Estados Unidos esteja passando por isso, é algo que está na política externa americana desde 1898. Portanto, a letra D também não pode. Grande Depressão? Não, cara. Grande Depressão é um negócio que está acontecendo... Eita, nós. Grande Depressão é algo que está acontecendo antes da Segunda Guerra, né? Em 29. Então não pode ser a B, não pode ser a D, não pode ser a E. Certo? Pode ser A ou C. Você já está vendo que é a letra A. Estados Unidos passou por lei de discriminação racial. Beleza. A França passou por colonialismo na Ásia e na África? Sim. Letra C.
Ditadura de extrema-direita? A França passando por uma ditadura de extrema-direita? Não, galera. A ditadura na extrema-direita na França não existe. A França está passando por um momento em que você tem na sequência o Marechal Pétain assumindo o governo da França, né? Que depois dá início ao processo das independências da Argélia, como está aqui, né? Então você vê que essa parte final aqui da B tá certa, né? Beleza? Letra D, né? Emenda Platt, nada a ver. República de Vichy. República de Vichy é a França durante a Segunda Guerra Mundial, parte do Sul. Comuna de Paris, século XIX. Talvez essa a questão mais fácil da sua prova, né? Uma questão bem tranquila. 49, já tá rabiscado ali. Professor, o que é isso? Ué, você viu que eu tava riscando ali, meu mano? Você viu, meu mano? Deixa eu apagar então isso aqui. Tchau, pica-pau. Vaza. Aí, show. Continuando. E você, se você já não é inscrito aqui no nosso canal do Aprenda Bem, vem aqui se inscrever no canal, né? Siga a nossa página também no Instagram, @curso Aprenda Bem, tá? Vai lá dar uma olhadinha nisso aí. 49, uma questão sobre a América Latina, sobre povos, né? Sobre a dominação espanhola. Cara, essa questão aqui era uma questão tranquila, velho. Tá? Uma questão muito de boa. Muito de boa. Vou provavelmente colocar na prova do meu 7º ano isso aqui. Porque, cara, sério, você vai ver. Leia o texto histórico a seguir. Capaz que na prova de história nós temos um texto histórico. Esse soube que o capitão já estava retornando, que vinha de Tapeiacaque. Capitão. Acompanhavam-no muitos espanhóis. Ô, Bolota, para de mexer meu tênis. Meus cachorros aqui, gente, desculpa. Sai daí, mano. Vai pra lá. Vai pra lá vocês dois. Acompanhavam-no muitos espanhóis e muitos tlaxcaltecas e sempoaltecas. Povo, altecas e eutecas são aqueles povos que viviam na região próxima ao Império Azteca e que eram rivais dos astecas. Em grande número, em grande quantidade, em imensa cópia. Eles não vinham à toa, vinham para a guerra. Quem vinha para a guerra? O capitão e esses povos que ele está trazendo. Vinham armados, vinham vestidos para a guerra, com os seus escudos, com as suas espadas de obsidiana, com os seus bastões pontiagudos que levavam no ombro. O excerto acima faz parte dos relatos coletados pelo Frei Bernardino de Sahagún sobre a invasão espanhola do México, que culmina com a captura de Tenochtitlan. Tenochtitlan você tem que saber que é a capital do Império Azteca. Nesse contexto, vários fatores contribuíram para a dominação espanhola, dentre os quais podemos citar. Quais fatores contribuem para a vantagem espanhola sobre os astecas? Certo? A pacífica rendição dos astecas, os astecas se rendem pacificamente. Se eles fossem se render pacificamente, não tinha guerra, como está escrito lá em cima. Portanto, a falsa. O Império Azteca é um império guerreiro, tá? É um império belicista, marcado pelos conflitos e pela dominação dos demais povos. Os povos vizinhos não gostavam muito do Império Azteca, porque o Império Azteca dominava esses caras, pegava pessoas desses impérios e trazia para serem sacrificadas. A disseminação de doenças pelos espanhóis. Isso facilita o domínio espanhol sobre os astecas? Sim. E a rivalidade entre astecas e outras sociedades nativas? Sim, também. Os astecas eram odiados por muitas sociedades nativas, que vão se juntar aos espanhóis para vencerem os astecas. Tá entendendo? Aquela lógica de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os tlaxaltecas e os campoaltecas são rivais dos astecas. Quem também é? Os espanhóis, por isso eles se unem aos espanhóis para combater os astecas. E depois que eles vencem os astecas, os espanhóis destroem esses caras que ajudaram eles a vencer os astecas. A tolerância religiosa dos espanhóis. Os espanhóis marcados pela tolerância religiosa? Não, né, meu povo? Não, né? Auxílio econômico português. Portugal vai ajudar a Espanha nesse contexto? Se fosse período de União Ibérica? Até é, né? Não, é antes, então nada a ver. A queda populacional por conta de sacrifícios astecas. Isso não é suficiente. Se a queda de população fosse tão significativa assim, os espanhóis não precisariam de aliados para vencerem os astecas. Falso também. Letra E. A divinização dos espanhóis pelos astecas? Aqui sim. Os astecas olharam, né, acharam que era o retorno do deus Quetzalcoatl, quando os espanhóis vinham chegando nos grandes navios. Até aqui tudo bem. O auxílio militar dos incas. Cara, os incas saem da Cordilheira dos Andes e vão lá pro México ajudar os astecas a batalharem contra... ou melhor, os espanhóis a lutarem contra os astecas. Nada a ver, né? Uma questão média. 50. Leia a seguir o excerto da historiadora Ângela Domingues.
O advento da segunda metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, perguntinha básica do sexto ano para você. Segunda metade do século XVIII é quando? Professor, eu não sei. Eu sei, cara, que tem uma galera aqui que tá vendo isso e não sabe. Segunda metade do século XVIII é para frente de 1751, que ali é a segunda metade. O que está acontecendo na Europa no século XVIII e nesse contexto que nós estamos falando? Iluminismo. E aí o iluminismo, aquele movimento que defende a razão, dentre outras coisas, tá? Vários pensadores e filósofos, vão impactar inclusive reis dessa época, que vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos, que vão se aproveitar de parte das ideias iluministas, principalmente relacionadas à economia, tá? E é isso que você tem que lembrar. Coincidiu com a realização de um enorme esforço de renovação do conhecimento que envolveu indivíduos e instituições, que foi em grande medida promovido, financiado e suportado pelo Estado. A coroa portuguesa participou de forma quase onipresente nesse processo de renovação cultural e científica. Galera, a Universidade de Lisboa passa por um momento no século XVIII de reformulação. Nós temos, portanto, um iluminismo português. Você tem a chegada dessas ideias iluministas e a produção de ideias iluministas em universidades portuguesas, tá? E isso faz com que surjam figuras como o Marquês de Pombal, que vai ser considerado um déspota esclarecido, sendo ministro das finanças portuguesa, basicamente ali, né? Federal já cobrou Marquês de Pombal uma outra vez, quando colocou lá uma questão sobre o erário régio. A partir dos conhecimentos sobre o período da América Portuguesa e do Império Colonial Português no século XVIII, assinale a alternativa que relaciona corretamente essas iniciativas descritas acima com o governo em vigência em Portugal, na época, e seus impactos sobre a América Portuguesa. É muito detalhe, então você tem que sempre encaixar os detalhes. Essas iniciativas de transformação, de remodelação cultural, decorreram do despotismo oriental. Galera, o que é despotismo oriental? É tipo um rei chinês que governou Portugal e teve contato com o iluminismo. Meu Deus, cara. Despotismo oriental, meu brother. Professor, eu não me lembro. Pô, velho, mas aqui é demais, né? Que aumentou o poder da Companhia de Jesus e construiu grandes edificações coloniais. Senhor. B. Essas iniciativas decorreram do absolutismo da União Ibérica. Galera, a União Ibérica acaba em 1640. Aqui ele tá falando de século XVIII. Falso, cara. Falso. Nada a ver. Quer pegar o aluno desatento, cara. Sério mesmo. Essas iniciativas decorreram do despotismo esclarecido. Show! Que reforçou a centralização política da metrópole e a exploração colonial. É isso mesmo. O rei de Portugal se aproveita das questões iluministas da maneira que ele quer, mas nunca para diminuir o seu poder. D. Essas iniciativas decorreram do salazarismo. Galera, salazarismo é quando a gente tem a forma de governo de ditadura de extrema-direita em Portugal que vai até 1974. Tá? Que começa durante o entreguerras. Meu senhor, cara. Sério, a letra D e a letra E são alternativas? Sim, cara. Absurdas, cara. Absurdas, de um nível absurdo demais até para federal. Iniciativas que decorreram do franquismo, regime totalitário que toma conta da Espanha no século XX. Cara, é pra pegar uma galera que tava, tipo, sei lá, muito despreparada ou desavisada. Única alternativa possível, letra C. Uma questão que tinha tudo pra ser uma boa questão, tá? Só que aí as afirmativas são afirmativas que não contribuem, né? Elas são, tipo assim, tem erros muito absurdos. Claro que você tinha que saber o que significavam esses conceitos, né? Mas isso aí é uma questão básica de você analisar o século XX, portanto, esses dois termos aqui, por exemplo, tá? 51. Para mim, é essa questão mais complicada da prova, tá? É essa questão mais difícil, mas ainda assim dava. Mas era uma questão complicada, mas vamos lá. Considere os versos. Meu avô lá no Congo foi rei Bantu, mas aqui eu sou o rei do Maracatu. Eu fiz meu reinado, fiz meu tarbuco, lá nos Carnaviá do meu Pernambuco. A música Rei Bantu, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, faz referência aos enraizamentos culturais africanos no Brasil, uma questão que ia falar sobre valorização da cultura africana como a federal sempre cobra. Ocasionados pelo tráfico forçado de pessoas escravizadas, um fenômeno histórico que pode ser visto em toda a América. Partindo do trecho acima e dos conhecimentos sobre a cultura no Brasil colonial, assinale a alternativa correta. As reminiscências culturais africanas
podem ser vistas em festas e religiões no Brasil. Beleza. Mas não influenciaram outros hábitos na sociedade colonial, não? Não influenciou idioma, não influencia comida, não influencia música, mais nada, tipo, não influenciou? Exagero, né? Exagero. Exagero. Minha cachorrinha Ema tá bem louca. No período colonial, as irmandades religiosas leigas surgiram com o intuito de barrar a realização de festividades. Cadê? Me perdi aqui. De barrar realização de festividades, especialmente aquelas que demonstrassem traços africanos. Não, galera, as irmandades religiosas vão surgir na região das Minas Gerais após o momento em que os jesuítas são expulsos. E quem vai fazer parte, né, vai compor em grande maioria essas irmandades religiosas são os negros africanos que viviam naquela região. Então eles não vão perseguir e acabar com as religiosidades de matriz africana. São os próprios negros que vão estar compondo as irmandades. Assim você sabe que está certo, vamos para D. A classe senhorial, aliada com a Igreja Católica, buscou o apagamento integral. Lembra aquelas palavras muito excludentes? Tipo, apagou toda a cultura africana em um processo conhecido como sincretismo? Não, né, gente? O sincretismo é o oposto, é a junção, é a fusão dessas culturas. Portanto, letra D, afirmativa falsa. E a proibição de festas de origem banto na Bahia acarretou a eclosão de pessoas, a revolta de pessoas escravizadas, das quais se destaca a revolta dos malês. Não, a revolta dos malês é algo lá do século XIX, de 1835, que acontece por conta que os negros africanos escravizados muçulmanos não aceitam mais o processo de escravização e por conta disso se revoltam. Falsa. Letra C. Festas brasileiras populares, como a congada, revelam a capacidade de resistência e adaptação das tradições africanas vinda com o tráfico forçado. Perfeita. Viu que as outras alternativas sempre tem um detalhe ali que vai te deixar complicado, mas, no caso das demais, essa tinha duas alternativas que te trariam uma possibilidade de marcar, ou para você ficar pelo menos em dúvida, que são a B e a C, né? Se você não lembrasse dessa questão das irmandades religiosas. Beleza? Talvez a questão mais difícil da prova aqui, ao meu ver. 52, uma questão tranquilinha, né? Um dos fatores da crise da monarquia do Brasil, fatores da crise da monarquia, crise religiosa, né? Questão militar, questão religiosa e a questão abolicionista, né? Foi a série de atritos entre a coroa e o exército. Beleza. Qual evento foi fundamental para o fortalecimento do exército naquele período? Todo professor de história comenta isso quando vai falar de Guerra do Paraguai. O exército sai fortalecido, o exército brasileiro só se fortalece e surge enquanto uma instituição pujante e poderosa após a Guerra do Paraguai. Portanto, letra E. Questão muito tranquila. A Convenção de Itu, a primeira reunião republicana do Brasil que acontece em 1873? Não. Revolta da Armada? Pelo amor de Jesus, cara, isso aqui é um negócio da República. Questão Christie. A questão Christie é rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Como isso fortaleceu o exército brasileiro? Não fortalece. Revolução Praieira, uma revolução que acontece ali contra os liberais de Pernambuco? Não, em 1848. Como que isso fortaleceu o exército? Também não tem. Guerra do Paraguai, como é que fortalece? Os militares voltam com o objetivo de montar um exército mais trabalhado, né? E isso vai ser um problema porque eles não recebem os louros da guerra, né, que o Dom Pedro II havia ali prometido. Letra E, correto. 53, uma questão que o texto te atrapalha. O texto mais te atrapalha nessa questão, tá? A federal às vezes faz isso, cara. Então, ó, a Constituição de 34 do governo de Getúlio Vargas determinou a seguinte política do Estado sobre os indígenas. Compete privativamente à União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Quem são os silvícolas? Os povos indígenas, como eram tratados na Constituição de 34. A partir dos conhecimentos sobre as políticas indigenistas do Estado brasileiro no século XX, portanto na República Brasileira de uma forma geral, é correto afirmar que a política indigenista estabelecida pela Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, elemento muito comum na prova da Federal, características da Constituição de 88, ampliou a política de assimilação dos indígenas à sociedade brasileira. Difícil, né? Reconheceu a diversidade de organização social e cultural e os direitos sobre terras ocupadas? Sim, essa alternativa aqui está certa. Letra C. Manteve a noção de relativa incapacidade dos indígenas. Manteve a noção de incapacidade, está dizendo que o indígena é incapaz, que ele não é capaz de se organizar e de se dominar.
Falso. Extremamente falso. D. Instituiu a política integracionista, reivindicada pelos povos indígenas desde 1934. Os indígenas estão reivindicando a integração territorial desde 1934? Essa é uma afirmativa que te deixa em dúvida também, mas não, né? Estabeleceu a prática do aldeamento. Galera, aldeamento é quando os jesuítas vêm para o Brasil e aldeiam os indígenas. Falso também. Duas alternativas, a e a B, bem complicadas, né? Mas a letra A amplia a política de assimilação dos indígenas à sociedade. Não amplia, porque não existia, né? Basicamente isso. Aqui ele é incorporado à comunhão nacional. Mas aqui você vai ter uma ideia de reconhecer a diversidade dessa organização. É perceber que eles têm costumes diferentes do brasileiro e, mesmo assim, acolher. Portanto, a letra B é a alternativa correta. 54 e última, é óbvio, uma questão que cairia aqui na sua prova sobre uma efeméride referente à ditadura no Chile, né? E vamos lá. Falando sobre o ataque ao Palácio de La Moneda, você vai direto para o comando. Entre junho e setembro de 73, Uruguai e Chile tiveram a derrubada dos governos democráticos, levada a cabo por ditaduras militares. Esses movimentos foram apenas dois dos vários que ocorreram nos anos 50, 60 e 70 na América Latina. Como que é conhecido isso? A Operação Condor. Certo? Com base no trecho acima e nos conhecimentos sobre história contemporânea, assinale a alternativa correta. A brutalidade do golpe militar no Chile criou aguerridos movimentos de resistência que reverberaram por toda a América Latina, inspirando a ditadura brasileira a decretar o AI-5. Então, tipo, a ditadura brasileira só coloca o AI-5 para funcionar depois que o golpe no Chile aconteceu. Tipo assim, eles estão vendo a brutalidade, então vamos copiar? Não, né? Outra, o AI-5 é de 69. E não, né? E o golpe é de 73. Portanto, letra A, falsa. B. O golpe militar contra Salvador Allende foi motivado tanto pelo anticomunismo, beleza, vigente no período, quanto pelas intenções do líder chileno de instaurar uma economia neoliberal. Povo, ele era comunista? Era, socialista comunista declarado. Se ele é socialista e o anticomunismo ronda o Chile nesse contexto, e é o motivo principal do golpe, ele vai implementar uma política neoliberal? Pô, cara, sabe? Tava sem criatividade o irmão quando fez a questão. C. O autoritarismo nacionalista da ditadura chilena colocou o país em conflito direto com o Reino Unido. Não é o Chile que entra em conflito com o Reino Unido. Quem entra em conflito com o Reino Unido durante esse período? A Argentina, que é a tal das Guerras Malvinas, e não o Chile. Pelo amor de Deus, essa questão podia ser melhor, né? Letra D. Os altos níveis de perseguição e violência da ditadura de Pinochet causaram o distanciamento de outros governos autoritários da região. A galera, tipo assim, olhou pro Pinochet, fazendo as atrocidades que ele tá fazendo e falou, não vamos comercializar com o Chile. O Pinochet é muito terrorista, é muito malvado, está violentando. Não, galera. Muito pelo contrário, você tem troca de presos políticos entre Brasil, Argentina, Chile, tá? Não tem o distanciamento, falso. Única possível letra E. O Serviço de Inteligência do Chile, juntamente com outros países do Cone Sul, esteve envolvido num mecanismo de repressão política conhecido como Operação Condor. E é essa a alternativa correta. Espero que você tenha gostado dessa correção da sua prova. Eu sou o professor Juliano, aqui do curso Aprenda Bem. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.